Paz do Senhor, meus amados, nós vamos iniciar um estudo sobre o livro de Neemias e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse livro. O autor, provavelmente seria o próprio Neemias, mas há também alguns estudiosos, que acreditam que Esdras também tenha escrito esse livro. O tema: a reconstrução dos muros de Jerusalém. A data da escrita foi entre 430 a 420 a.C. O livro de Neemias conclui a história descrita no Antigo Testamento da Bíblia, quando os judeus exilados tiveram permissão para retornar à sua pátria, deixando o cativeiro na Babilônia e na Pérsia. Os livros restantes do Antigo Testamento abrangem os profetas que serviram antes e durante os eventos do cativeiro, do exílio e do retorno. Os livros proféticos descrevem detalhadamente as condições de Israel e Judá que acabaram levando à sua destruição, ao cativeiro e exílio. No texto em hebraico, os livros de Esdras e Neemias formavam um único livro que registrava a história dos 3 grupos de exilados que voltaram à terra de Judá e à cidade de Jerusalém. O livro de Esdras trata de eventos relativos à volta dos 2 primeiros grupos, 538 a.C. e 457 a.C. E o livro de Neemias relata os eventos ocorridos durante o retorno do terceiro grupo, 444 a.C. Enquanto o foco de Esdras está na reconstrução do templo, Neemias se concentra na reconstrução dos muros de Jerusalém. Os 2 livros enfatizam a importância da renovação espiritual e devoção a Deus e à sua palavra. Ambos mostram que o povo de Deus obtém uma oportunidade de começar de novo e fazer tudo corretamente, depois de suportar muitos anos de consequências da sua rebelião espiritual e do juízo de Deus. Neemias, que viveu na mesma época de Esdras, o sacerdote e escriba, que liderou o retorno do segundo grupo de exilados, servia como oficial de alta posição no palácio de Artaxerxes I, o rei da Pérsia. Quando foi informado de que os exilados que haviam retornado a Judá estavam em dificuldades e que os muros de Jerusalém estavam em ruínas. Depois de orar a respeito, Neemias se aproximou do rei Artaxerxes com as suas preocupações. O rei piedosamente autorizou Neemias a ir a Jerusalém para servir como governador e reconstruir os muros da cidade. Como um líder inspirado, Neemias conseguiu que o povo reconstruísse completamente os muros em apenas 52 dias, apesar de forte oposição. Ele serviu como governador durante 12 anos, depois de um breve retorno à Pérsia. Serviu um segundo período como governador de Judá. Esdras, o sacerdote, auxiliou Neemias a promover a renovação espiritual e reforma entre os judeus que haviam voltado do exílio. Neemias pode ter auxiliado Esdras na escrita deste livro. A autenticidade histórica do livro de Neemias é confirmada por documentos antigos descobertos em 1903, chamados Papiros de Elefantina. Esses documentos mencionam Sambalate, Joanã e a substituição de Neemias como governador em aproximadamente 410 a.C. O propósito do livro. Este livro foi escrito por 2 motivos principais. Ele concluiu o registro histórico iniciado no livro de Esdras a respeito do retorno dos judeus à sua pátria, depois de seu cativeiro e exílio na Babilônia. Nesta ocasião, o rei Ciro da Pérsia havia derrubado o Império Babilônico e decretado a libertação dos judeus. O livro também mostrou o que Deus fez pelo povo sob a liderança de Neemias e Esdras, durante o terceiro estágio do retorno dos judeus à sua terra, em particular, com respeito ao repovoamento de Jerusalém.
A visão panorâmica do livro. Os capítulos 1 ao 7 descrevem o papel de Neemias como governador e líder na reconstrução dos muros de Jerusalém. O capítulo 1 revela a profundidade espiritual de Neemias como um homem devotado à oração. Enquanto servia ao rei da Pérsia, Neemias recebeu notícias sobre a aflição e a oposição enfrentadas por aqueles que haviam retornado a Jerusalém. Imediatamente começou a interceder diante de Deus, isto é, a implorar e suplicar a Deus pelos outros, orar pelas suas necessidades e preocupações, pela cidade, pelos seus habitantes. O capítulo 2 descreve como Deus usou o rei persa Artaxerxes para nomear Neemias governador de Jerusalém. Os capítulos 3, do 1 ao 7, descrevem a liderança corajosa, sábia e decisiva de Neemias, que conseguiu que o povo de Jerusalém reconstruísse os muros em ruínas em apenas 52 dias. Eles conseguiram fazer isso apesar de intensa oposição dentro e fora da cidade. A segunda parte do livro descreve a renovação espiritual entre o povo de Jerusalém, liderado por Esdras, o sacerdote, e certas questões nacionais tratadas por Neemias. No centro da renovação espiritual do povo estava a leitura pública da lei de Deus, o arrependimento sincero pelo pecado e uma nova determinação de viver conforme a aliança com Deus, isto é, o seu acordo de vida com o povo, baseado nas suas leis e promessas a eles e na obediência e fidelidade deles a ele. O capítulo final registra algumas das últimas reformas que Neemias iniciou durante o seu período como governador. As características especiais desse livro. 5 aspectos principais caracterizam o livro de Neemias. O livro registra os últimos eventos da história dos judeus do Antigo Testamento antes do período compreendido entre o Antigo e o Novo Testamento da Bíblia. O livro fornece um contexto histórico para Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, uma vez que Neemias e Malaquias viveram e serviram durante o mesmo período. Neemias é um excelente modelo bíblico de líder piedoso no governo, um homem de sabedoria, princípio, coragem, integridade, fé, compaixão, dedicação e organização. Durante os seus anos como governador, Neemias permaneceu fiel a Deus, humilde, livre da avareza, abnegado e não se deixou corromper pela sua reputação, sua posição ou seu poder. Neemias é um dos melhores exemplos do Antigo Testamento de um líder que ora. E também Daniel, é um exemplo. Ele é descrito 11 vezes em oração a Deus por situações e por outras pessoas. E aí nós vamos ver quais são essas 11 vezes em que aparece no livro de Neemias essas orações. A primeira, no capítulo 1, do 4 ao 11, que diz assim: Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração: Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te temem, que te amam, que amam os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, ó, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora do que dissestes a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para lhes ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com teu grande poder e com a tua força.
Ouve agora a minha oração e as orações de todos os teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Neste tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Ainda no capítulo 2, versículo 4, ele ora. O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu. No capítulo 4 e 9 diz assim: ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos, que tudo o que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Ainda no versículo 9, diz assim: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles de dia e de noite. Capítulo 5, versículo 19. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que eu fiz por este povo. Capítulo 6, versículo 9. O que eles queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Ainda no versículo 14, ó meu Deus, lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noadias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. No capítulo 13, versículo 14, diz assim, versículo 14, diz assim: ó meu Deus, lembra de todas essas coisas que eu tenho feito pelo teu templo e pelo teu serviço. Versículo 22. Eu mandei que os levitas se purificassem e fossem guardar os portões, que temos a certeza de que o sábado seria conservado santo. Ó meu Deus, lembra de mim, por isso também, e tem piedade de mim por causa do teu grande amor. Versículo 29. Ó meu Deus, lembra de como essas pessoas mancharam não somente o ofício de sacerdote, como também a aliança que fizeste com os sacerdotes e com os levitas. E no versículo 31. Organizei o fornecimento da lenha a ser usada nos sacrifícios para que fosse trazida no tempo certo. E fiz regulamentos a respeito das ofertas dos primeiros cereais e das primeiras frutas colhidas pelo povo. Lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa. Neemias realizou tarefas aparentemente impossíveis graças à sua completa confiança em Deus. O livro demonstra vividamente que a oração, o sacrifício, o trabalho árduo e a persistência se juntam para realizar uma visão dada por Deus e o cumprimento no período do Novo Testamento. Esse livro registra a recuperação e a realização de todos os aspectos básicos do judaísmo, isto é, os costumes religiosos dos judeus, sua adoração e cultura, necessários para a vinda de Cristo e no início da era do Novo Testamento. Jerusalém e o templo foram reconstruídos, a lei foi restabelecida, o concerto com Deus foi renovado. A linhagem familiar do rei Davi estava preservada, a linhagem da qual viria o Messias, isto é, Cristo. Tudo estava preparado para a vinda do Messias. Em Daniel 9:25 está escrito: preste atenção, Daniel, e compreenda, depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar até que chegue o líder escolhido por Deus. As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos vezes 7, mas será um tempo de muito sofrimento. O período de tempo retratado em Neemias é concluído com a esperança profética de que logo o Senhor viria ao seu templo. Ainda em Malaquias 3:1 diz
diz assim, Malaquias 3:1. Está escrito: o Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. Está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. O Novo Testamento se inicia com o cumprimento desta expectativa e esperança. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra, Pai, que é linda, que é maravilhosa, que nos edifica, Senhor, que nos fortalece, que nos exorta. Paizinho, nós te louvamos, Deus, por este livro tão abençoado, Senhor, e que nos diz tanto também, Pai, do que nós temos vivido, Senhor, nesse tempo, na nossa nação, Pai, no mundo. E nós clamamos, Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos como Neemias, Pai, que o Senhor levantou, Deus, para orar, Senhor, por aquele povo, para orar, Senhor, e clamar, Deus, por arrependimento sincero, Senhor, que fez toda a diferença, Senhor, na vida daquele povo e também, Deus, na vida de Neemias. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós clamamos que o Senhor esteja falando conosco, Pai, que nós possamos aprendermos com este livro e com a Tua palavra e com o Teu Espírito Santo. Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, coragem, integridade, fé, compaixão, dedicação, organização, Senhor. Que o Senhor levante, Pai, pessoas, intercessores, Deus, sobre a nossa nação, Pai. Que em nome do Senhor Jesus Cristo possamos permanecer fiéis ao Senhor e orarmos, Deus, em todo o tempo para que o Senhor esteja transformando, Pai, essa nação, para que o Senhor esteja transformando também, Deus, as nossas vidas, para que possamos ser diferentes, Deus, de tudo aquilo que o mundo está vivendo, ó Pai. Levanta, Senhor, adoradores, levanta, Senhor, intercessores, Deus, e que em nome de Jesus, Deus, possamos ver, Senhor, também a nossa nação liberta, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória, ó Deus. Fala conosco, Senhor, e edifica, Deus, as nossas vidas através desse estudo e da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja trazendo clareza e direção, Senhor, às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.